podendo ministrar a palavra do Deus vivo. Nós estamos em campanha. Deus colocou no coração da nossa liderança que nesse mês nós vamos falar sobre a força da fé no joelho de uma mãe. Mas existem desdobramentos dentro da oração. Homens oram, mulheres oram, crianças oram, e muito bem, tá? Crianças intercedem. E eu vejo que hoje Deus está conclamando homens e mulheres a um posicionamento de restauração. Amém? Glória a Deus. Amém? Foquem na palavra. Eu não sou perfeita. Você pode até nem gostar de mim, mas não deixa que isso atrapalhe a mensagem chegar no seu coração. Porque isso é o alimento do Senhor. E nós temos que ter fome e sede de Cristo, porque quando a gente não come, se você ficar 24 horas sem comer no dia seguinte, você já está se sentindo mal. Imagina sem beber água. E Jesus falou que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, amém? E essa palavra é poderosa. Ela é capaz de tratar o homem em todas as dimensões. Não há nada neste mundo que essa palavra não tenha poder de curar, de tratar, de restaurar. Não existe nada nesse mundo, em nenhum tipo de instância espiritual ou física, não há nada que a palavra não possa penetrar e trazer os frutos a qual apraz o coração daquele que a deu, que a nos deu, que é o próprio Deus. Aleluias! Então aqueça o seu coração. E eu vejo que Deus falava todo o tempo comigo, conclame os homens a se posicionarem como Neemias. Nós vamos ministrar hoje sobre Neemias. Eu peço à igreja para a gente poder estar juntos, fazendo a leitura de Neemias 1. Nós vamos primeiro ler Neemias 1, do 1 ao 11. Vou acompanhar com vocês aqui. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre povos. Mas se vos converterdes a mim, mas Deus sempre tem o mais para nós, amém? Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e lhe dar mercê perante este homem. Amém? Pode se sentar. O cenário de um cativeiro sempre é o pior. Guardem isso no coração de vocês. Nós estamos aqui porque em algum momento nós já vivemos em algum tipo de cativeiro. Nós já ficamos à mercê de coisas que desagradavam o coração de Deus. Mas algo aconteceu conosco e hoje nós estamos exatamente aqui, sentados neste lugar, rendendo cultos ao nosso Deus, um culto ao nosso Senhor. Nós hoje adoramos a pessoa de Jesus Cristo e fazemos nele o alicerce de toda a nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e será da nossa história, não somente hoje, mas para todo sempre, amém? Porque nós cremos no Senhor Jesus eternamente. A morte não nos deterá. A morte não deterá aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o teu coração anda com temor da morte, se alinha mais com o Senhor, porque Ele trará as respostas para te dar paz e segurança na sua presença. Viver um cativeiro é estar submetido às ordens daquele opressor. E assim aconteceu com Jerusalém. Já tinha acontecido com Israel quando eles se separaram. Os reinos se separaram. E agora nós vamos falar especificamente de Jerusalém. E aconteceu que Neemias já estava lá entre os exiliados. Ele fala que ele estava em Suzã. E eu vejo que Neemias, quando foi se informar, porque ele já orava, ele diz aqui na palavra, ele orava pelos seus irmãos, orava pelos judeus, e quando ele foi aqui, a Bíblia relata que ele, quando foi perguntar como eles estavam, aquela palavra chegou ao coração dele com dor. Por quê? O cenário de Jerusalém, desse cativeiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres e homens de Deus, todas as decisões que nós tomarmos vão trazer também resquícios para a vida dos nossos filhos. Toda decisão que você toma hoje, ela vai trazer um peso espiritual para a sua descendência. E assim foi com Jerusalém. E quando ele começa a entender o cenário, o que aconteceu com Jerusalém? Nabucodonosor, entre um dos cativeiros que aconteceram, porque foram 3, só da parte deles, dos babilônios. E um desses, podemos dizer que Nabucodonosor acabou com toda Jerusalém. O templo, que é o local de quê? Adoração. O templo foi derribado e os muros também. A cidade ficou em ruína. Já não havia mais Daniel, não havia mais os homens de Deus naquele lugar, os jovens, os artesãos, todos esses foram levados cativos para a Babilônia. E quando o rei Ciro aparece em cena, depois de muitos anos, e toma o governo, a gestão da Babilônia, ele libera que os judeus voltem a fazer a reconstrução. Primeiro do templo. Só que para vocês terem uma ideia, sabe quanto tempo Jerusalém ficou sem muro? Ficar sem muro, nós podemos falar espiritualmente, que um lugar sem muro é um lugar que está na rota do opressor. É um lugar sem o quê? Segurança. É um lugar que pode ser afligido a qualquer momento. Estar sem muro é estar sem identidade. Não se sabe. Quando a gente passa num terreno que sem estar cercado por uma cerca, um muro, a gente diz que ele está sem o quê? Sem dono. Jerusalém parecia estar sem dono. Só que eu quero dizer uma coisa essa noite para vocês, porque eu vim aqui com essa instrução de Deus. Não importa a ruína
que talvez a sua casa esteja vivendo ou a sua vida pessoal. Eu venho declarar aqui que a sua vida não está sem dono. Você não está sem dono. A tua família não está sem rumo. Há um Deus que vai intervir nesse cenário, como Deus interviu aqui. Mesmo conhecendo a história de Jerusalém, dos pecados, das transgressões, Deus tinha um plano já, depois daqueles 70 anos de cativeiro. E Deus hoje está levantando e pedindo para que eu fale. Tem Neemias nesse lugar aqui? Tem homens dispostos a restaurar as suas casas, restaurar os muros da sua família, colocar ordem na casa, agir como sacerdotes. Tem mulheres auxiliadoras aqui? Ou mulheres problemáticas? Nós precisamos restaurar a nossa família, em todos os níveis que forem necessários, seja material. Às vezes a gente está vivendo momentos difíceis, mas Deus, eu estou liberando uma palavra aqui na autoridade do Espírito Santo, Deus nos dará a provisão necessária para que todo o processo de restauração chegue à tua vida e à tua casa, e à tua família e aos teus descendentes. Muros serão levantados essa noite. Muros serão levantados para que as casas tenham identidade em Cristo. Para que os lugares, as pessoas possam reconhecer que a sua casa é propriedade do Deus vivo. Amém? Mas para isso tem que ter atitude. Senão o mundo nos leva. Senão o mundo nos abraça. Senão a internet entra e acaba com os casamentos. Senão, as circunstâncias desse tempo que nós estamos vivendo vai roubar e apagar a fé de Cristo que está no seu coração. Ou nós nos posicionamos, é agora mesmo, tá? É a hora de fechar as brechas. É a hora de subir os muros. É a hora de reparar todos os buracos, se é que tem. E se tiver, pode ser piquititinho. Restaura. Restaura. Eu quero dizer para vocês que a oração vai te levar, vai te impulsionar a agir, assim como aconteceu com Neemias. Logo em seguida, no capítulo 2, se puder botar aqui para mim, por favor, do capítulo 2, do 1 ao 8, Neemias, mediante a direção de Deus, e eu vou falar aqui, ó, liderança precisa estar debaixo do governo de Deus. Homens, vocês são líderes da casa de vocês, precisam estar debaixo do governo de Deus. Não existe liderança que esteja em Cristo Jesus que não esteja debaixo do governo de Deus. Nós não podemos mais agir de qualquer maneira. Você carrega agora uma identidade espiritual. E se você não se posicionar, você vai ter que prestar contas no mundo espiritual. Sim. O nosso adversário não brinca. Ele veio para roubar, matar e destruir as famílias. Nós estamos no mês da família. Se fala muito de família, mas o que eu quero dizer essa noite para vocês, a nossa família precisa estar na posição que Deus quer que ela esteja. Para isso, precisa de homens valentes. Para isso, precisa de mulheres que cheguem junto com seus esposos. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo, porque através dessa família, de cada família que meus olhos alcançam essa noite, nós vamos ver uma multidão de pessoas chegando até a Cristo por meio de vocês, do testemunho de vocês, da palavra que vai sair da casa de vocês, do testemunho que vocês vão dar quando vocês não estiverem aqui na igreja, porque estar dentro da igreja é muito fácil, mas quando a gente estiver lá fora, esse testemunho vai impactar outras famílias. Homens de Deus, mulheres de Deus, é isso que Deus quer de nós. Que a gente esteja exatamente na posição de fechar todas as brechas. Tem brecha, fecha hoje, em nome de Jesus. Porque um cativeiro arrasa com a vida deles. Arrasa com a vida de uma família. Hoje eu estava ouvindo um pastor pregando sobre... Ele pregou sobre o lamento de Israel. Ele fala exatamente sobre esse cativeiro. Ele fala que a fome era tão grande em Israel, em Jerusalém, que
Dizem que as mães comiam os filhos, porque não tinham o que comer. Tão grande foi e devastadora foi a opressão dos babilônios contra aquele povo. Nós não podemos pagar para ver com a nossa família. Nós não podemos colocar os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão e unidade com Cristo e com a nossa igreja em risco. E eu quero falar aqui a estratégia que Neemias teve. No mês de Nisan, capítulo 2, versículo do 1 até o 8. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele. Por quê? Porque Neemias era um copeiro. E vocês vão ver a obra maravilhosa e magnífica que Deus fez com ele. Sabe o que eu entendo? Eu já vou me antecipar aqui. Que Deus usa pessoas comuns para grandes projetos. Você está com medo de colocar o currículo? Está com medo de fazer a faculdade? Está com medo de fazer o seminário? Está com medo de se apresentar para um chamado ministerial? Vou repetir, Deus usa pessoas comuns para grandes propósitos. E eu destaquei alguns, eu não vou falar sobre eles, mas vocês conhecem a história. Davi, Moisés, lembra do bebê? Noé, o louco, Esther, Daniel, o próprio Neemias e Jesus. Deus usa pessoas comuns para grandes projetos. A atitude de Neemias, um simples copeiro, trouxe restauração, não só física para aquele lugar, para Jerusalém, mas trouxe restauração espiritual. Se coloque na rota de Deus. Não fuja do chamado que Deus tem para cada um de vocês, e eu me incluo nisso. Eu tomei para oferecer, ele estava servindo o rei. E vocês sabiam, eu fui pesquisar, a história diz que quando o copeiro ia servir o rei, ele não podia estar com a cara batida, ele tinha que estar o quê? Feliz, sorridente. Porque poderia parecer para o rei que ele estava insatisfeito. E ele diz, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi, ele ficou com medo, sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria? Ele começa a falar na direção de Deus, triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse meu rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha a oração aparecendo aí. Sabe o que eu entendo? A palavra é o alicerce, mas a oração e o jejum é a nossa cobertura. Disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Olha Deus já tocando no coração desse rei. Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me. Eu nem vou ler o restante. E marquei certo prazo. Sabe o que eu entendo? Quando nós estamos direcionados por Deus, não tem rei, não tem situação contrária, porque quando há um alinhamento do que a gente quer com o coração de Deus, não tem nada que faça, que possa impedir o agir de Deus. Não tem nada que vá te impedir. E eu quero falar para vocês essa noite que nós precisamos viver um tempo de transição. Um tempo de oração, de planejamento, de desejar as coisas que vêm da parte de Deus e um tempo de agir.
assim como Neemias. E Deus hoje manda dizer alguns nãos para a gente. Não pare. A gente faz sempre um culto da família lá na casa da minha irmã, todo mês, graças a Deus por isso. Que a minha irmã tomou essa iniciativa e a gente todo mês vai. E a gente estava falando sobre batalhas. E aí eu achei bem interessante, o Sérgio falou assim, o soldado que fica parado no campo de batalha, ele é abatido. Vocês sabiam que nós estamos numa batalha? Nós estamos no campo de batalha? Vocês sabiam que a igreja foi chamada para lutar como bom soldado de Cristo? Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos avançar mediante o propósito de Deus na nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Talvez você tenha um projeto com a sua esposa, ou você tem com o seu esposo. Comece a orar por esse projeto. Comece essa noite. Já começa a sonhar com ele, deseje ele, apresente ele ao Senhor. E você, pela tua fé, eu creio que você já conquistou, amém? Eu tenho projetos no meu coração com o Sérgio e com o Estevão. Filipenses 1:6. Por favor. Não pare. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia. Sabe por quê? De Cristo Jesus. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se tem um propósito de Deus para a tua vida, ele vai acontecer. Aleluia por isso. Não pare a sua caminhada. Segura na mão da tua esposa, às vezes ela está se sentindo fraca para caminhar, está cansada. Mulher tem muita questão de hormônio, dor de cabeça, essas coisas todas. Segura na mão dela e vai. Se teu marido também está com dificuldade de caminhar, segura firme. A mulher sabe, edifica o seu lar. A mulher sabe o jeito de falar com o esposo. É ou não é, gente? Sim ou não? Sim. Deixa Deus usar vocês. Eu quero falar para a família essa noite. Deixa o Senhor usar vocês para essa obra magnífica. Para que a palavra adentre no lar. Para que ela possa frutificar, florescer. Não tenham medo. Quantas coisas a gente deixa de fazer por medo? Quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente já se acha incapaz antes mesmo de se apresentar para realizar. E eu fico apaixonada pela palavra de Deus, que uma das palavras que Deus liberou para Josué, quando ele assumiu o ministério dele, não é isso? Que olha que é um ministério bem árduo, que é um ministério de luta, né? Quem conhece a palavra, foi, não tenha medo. Eu estou contigo, vai, não se assombre, eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Aleluias. Josué 1:9. E Deus está falando hoje, não está com medo de quê? Vai, caminha. Eu creio que o Senhor está liberando uma unção de fortalecimento, de ânimo sobre as nossas vidas. Essa noite eu recebo, eu estou com o meu coração aberto, porque eu sei que eu preciso realizar muitas coisas ainda em prol da minha família. E eu estou aqui totalmente dependente desse poder e declaro que eu preciso ser renovada, que eu preciso que áreas da minha vida sejam restauradas, porque tem muita coisa para acontecer dentro da minha casa ainda. Tem muita promessa de Deus para ser cumprida. E eu preciso estar na posição que Deus quer. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, aleluia, por onde quer que você ande. Você crê nessa palavra? Então aplauda o Senhor por ela, pela vida que nós estamos recebendo por meio da palavra hoje, porque essa palavra libera vida sobre nós, vida espiritual, vida física. Nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito são renovados por essa palavra. Não há área no homem que não possa ser renovada pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Não murmure,
1 Coríntios 10:10. A murmuração atrapalha. É paralisia total. Começa a murmurar para tu ver que teu dia já começa estreito. Tu começa a reclamar das coisas, tu começa a reclamar da casa, dos filhos, do marido, não é assim? Da igreja, do teu irmão, da tua irmã, da tua família, da tua mãe. Acabou o teu dia. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe o que eu entendo? A murmuração nos deixa numa rota de destruição. Não há edificação nenhuma na murmuração, por mais que você ache que você esteja certo. Eu estou certa. Não há. Isso é um princípio. Não abandone o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Tudo precisa fluir. O teu ministério precisa fluir, mas a tua família também precisa fluir. O teu casamento tem que fluir. O teu relacionamento com os seus filhos tem que fluir. Não tem como uma coisa estar desassociada à outra. Elas estão juntas, elas são associadas, elas são unidas. A comunhão entre o nosso servir a Deus e a nossa família. Ambos precisam estar o quê? Em unidade. Aí o marido vai para a igreja, a mulher fica. É assim, ou a mulher vai, o marido fica. E essa palavra está cortando em mim também, gente. A minha família não é perfeita. E por isso que nós estamos aqui essa noite submetendo a nossa família à palavra de Deus. Não ceda às humilhações. Neemias 4, do 1 ao 6. Quantas vezes nós nos deparamos com situações de humilhação como Neemias passou? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em quê? Em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Quem era Sambalate? Governador de Samaria. E disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? É assim que às vezes as pessoas olham a gente. Ih, não vai conseguir não. Começou na faculdade, não vai parar. E aquilo ali não vai dar para nada. Quantas pessoas pensam isso da gente às vezes, né? Pode continuar. É do 1 ao 6. Neemias 4, do 1 ao 6. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Segura aí, sabe por quê? O cenário era só de pó em Jerusalém. Cascalhos de uma cidade queimada e destruída. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ainda zombavam da construção, dizendo que ela era tão fraca, que até um animal iria derrubar aquele muro. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo o quê? Desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Amém? Então, mesmo com aquelas palavras contrárias, o ambiente, sabe o que era? De desprezo, de, na verdade, afronta e risco também. Sabe por quê? Diz que enquanto eles edificavam o muro, numa mão estava a arma e na outra estavam os utensílios da obra. Sabe o que eu entendo? Que a gente tem que vigiar. Aqui, ó, nossa arma aqui, ó. Tá fazendo as tuas coisas? Continua com a tua espada aí, ó, homem valente, mulher valente de Deus. Pega a tua palavra, pega a palavra de Deus e coloca ela no centro da tua casa e vai fazendo a tua obra. Só vai caminhando. Deus vai dar força para muitos homens e muitas mulheres essa noite aqui, ó. Porque a gente vai ficando cansado, né? Assim, gente.
Vamos ficando cansados? Vamos. Eu acordo todo dia, eu peço força a Deus para eu trabalhar. Porque a nossa resistência física também vai passando com o tempo. Né? A gente já vai ficando não tão forte, já vamos ficando mais cansado. E eu vou continuar marchando. Eu vou continuar na direção que Deus quer. Porque eu sei que nós temos um Deus que nos fortalece. Deus está renovando forças essa noite. Deus está abrindo porta para homens poderem trazer o sustento com honra para suas famílias essa noite. Eu creio nisso. Aleluias. Não se preocupe com o tempo, somente permaneça com fé. E para poder agilizar aqui, porque são muitos tópicos, eu quero dizer para vocês que um muro destruído em 140 anos, que assim estavam os muros de Jerusalém lá, largados, abandonados. Sabe em quantos dias eles foram reconstruídos? Vocês arriscam aí? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui o versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ler aqui, enquanto chega aqui. Eu perdi a parte do tempo, tem muita coisa escrita. Neemias 6, do 15 ao 16. Nós vamos ver juntos? Em quantos anos? Em quantos anos? Vocês acham que foi anos ou foi dias? Dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. É ou não é a obra de Deus? Vocês imaginam um muro de uma cidade destruída? Não é fazer o muro, é reconstruir um muro. Tem cascalho, o pessoal que trabalha com obra sabe disso, não é? Tem muita estrutura ali que atrapalha na hora de fazer a obra. Mas sabe o que eu entendo quando Deus está no negócio? A reconstrução chega, aleluia! A reconstrução chega, a família fica unida, o filho amansa. O filho fica calmo, começa a ficar obediente. A mãe se aquieta lá também, o pai. Começa a ver unidade, começa a ver diálogo. As coisas começam a mudar, o cenário começa a mudar. Sabe por quê? Porque Deus está nessa obra. E sabe o que Neemias falava? Não posso parar, não. Eu estou numa obra aqui muito importante. Ele não se distraía na murmuração, ou em outros cenários, na internet, ou nos outros cenários. Ele ficou na posição que Deus o chamou. E o que eu vejo essa noite é que Deus pode restaurar tudo. Não há nada que Deus não possa restaurar. E às vezes você fala, mas é tanto tempo de destruição, pastora. São anos que ele não consegue largar as drogas, são anos que ele não consegue parar de beber, são anos que o casamento está frio, está tão frio que um dorme na sala, outro dorme lá no quarto, com um cachorro ainda. Eita glória! Mas eu quero dizer para vocês essa noite que o Deus da restauração está exatamente no lugar onde você está aqui, operando em cada coração, em cada família. O Deus que nos ajuda a fechar as brechas da nossa existência, da nossa família, porque Ele nos ama. E eu quero encerrar dizendo que Jerusalém não passou só pela restauração física, eles também passaram pela restauração espiritual. E eu quero dividir isso com vocês. Neemias 8, do 1 ao 10. E eu quero dizer que é um tempo novo, é um tempo de recomeço. É um tempo da gente pedir perdão, talvez chamar alguém para conversar, talvez, sabe, a gente abaixar a guarda, porque para muitos acha que manter uma posição é defesa, mas Deus está querendo hoje te amansar e deixar que você viva esse tempo com o Espírito Santo dentro da tua casa, para que você seja feliz, porque Deus tem um plano para nós de felicidade. E não de destruição, de ruínas. Deus tem um plano para cada família aqui essa noite, de felicidade, de alegria, de prosperidade.
um tempo de recomeço, um tempo de renovação espiritual e física para cada família aqui representada. Nós vamos ler do 8, do 1 ao 10. O muro já tinha sido reconstruído aqui. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um homem só. Mantém aqui. Sabe o que isso quer dizer? Que eles estavam em um só propósito. Não adianta estar muita gente junta se não tem o mesmo propósito. O propósito é que nos diferencia do mundo. Vocês sabiam, igreja? Estar num só propósito, numa só visão, num só espírito, é o que faz a igreja ser diferente de qualquer outra instituição nessa face dessa terra. É estar aliançado em Cristo, numa só visão, para que o corpo cresça. Por isso que ele diz que nós somos corpo e ele é a cabeça. E vai dizer assim, todo o povo se ajuntou como um homem, como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro. A população pediu, o povo pediu o quê? A palavra. Glória a Deus por isso, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Até as crianças, se tinham capacidade de entender o que estava sendo falado, elas também participaram. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a eles, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanã, Zacarias, é um nome difícil, e Mesulão. Sabe o que eu entendo quando eu comecei a ler? Aí eu falei, Senhor, é tanto nome. Sabe o que Deus falou para mim? Como você quer que eu esqueça o nome daqueles que participaram? É como essa noite. Já está como um memorial perante Deus. Deus está falando, a Cris está lá, a pastora Suzy, o pastor Genésio, o Edmar, o Estevão, a Rose, Dutra, Jô, e assim vai, Nicinha, Jana, a pastora Regina, e assim vai. Deus não nos despreza, Ele nos vê pela nossa individualidade, por isso que está registrado aqui. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, ele estava no púlpito. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, nós vamos ler até o 10, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Vocês podem já ficar de pé, que eu vou passar por aqui para a direção. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odoías, Mazéias, Quelita, Azarias, Sodabe, Anã, e assim vai. Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava onde? No seu lugar, posicionamento. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que era lido. Neemias, que era já o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. E os levitas, que ensinavam todo o povo, lhes disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Não havia mais choro, aleluia, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei.
Disse-lhes mais ainda: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm. Preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor. Até aqui. Sabe o que eu entendo? Que para muitos lares essa noite, eu subi neste altar com esse propósito. Se encerra um tempo de choro. Se encerra um tempo de tristeza, de amargura dentro dos lares. Queria pedir que você pegue a mão, se você está com alguém da sua família, você pegue a mão dessa pessoa. Se você está sozinho, você só pensa na sua família. Coloca a mão no seu coração, se você puder colocar. Eu queria fazer essa oração pela família. Eu vou passar depois para a pastora Suzy e o pastor Júlio para continuar, que tem ainda oração pelas mães e tem uma apresentação. Mas eu queria orar pelas famílias essa noite, porque eu entendo que uma família fortalecida, ela abala as estruturas do inferno. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão nos resistir. Ela não vai impedir o triunfo dos filhos de Deus. Amém? Senhor Deus soberano e eterno Pai, nós te damos graças pela tua santa palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina, Senhor, cada casa essa noite com a sua poderosa palavra, Senhor. Que a sua palavra seja, Senhor, um instrumento, Senhor, de estar dentro dos lares, trazendo unidade, trazendo meditação, trazendo cura, restauração para os lares, Senhor. Senhor, todo espírito de divisão dentro dos lares agora, Senhor, no teu nome, no nome de Jesus, nós declaramos agora frustrados os planos do maligno contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a salvação da tua família, contra a história da tua casa. Nós declaramos agora, Senhor, a restauração dos muros de cada família aqui essa noite, ó Deus. Nós declaramos isso e fazemos na autoridade do nome de Jesus. Não nos amparamos no nome de homens, mas declaramos que é pelo poderoso nome de Jesus que vidas sairão aqui transformadas, homens e mulheres tementes de Deus. E se há alguém em pecado essa noite, que esteja em nome de Jesus, recebe essa palavra agora de transformação, porque Jesus é perdoador, Jesus é vida, Jesus é restaurador. Se posiciona, homens e mulheres de Deus, na posição que Deus quer, para que a sua família triunfe nessa terra. Em nome de Jesus, nós liberamos uma bênção sacerdotal sobre cada família aqui essa noite, e que essa bênção se estenda sobre as gerações da sua existência. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.